Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia, né? Hoje, dia 3 de abril, celebramos hoje, então, o feriado, né, da Páscoa, dia 3 de abril. E aí eu queria abrir um especial de Páscoa. Nós estamos no projeto de leitura de Provérbios todos os dias, mas por ser uma data importante, né, para nós cristãos, eu, eu resolvi criar esse especial de Páscoa, onde eu vou ler 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Escolhi o primeiro evangelho para fazer a leitura dessa passagem, desde a conspiração, né, contra Cristo, contra Jesus, que foi preso, e até a sua ressurreição, após a crucificação, a ressurreição. Então nós vamos ler 3 capítulos. Eu vou ler o capítulo 26 hoje. No sábado, no caso amanhã, eu vou ler o capítulo 27, né? E no domingo eu vou ler o último capítulo do livro de Mateus, que é o capítulo 28. Então, fazendo um breve resumo. Na verdade, resumo não, a leitura mesmo do capítulo do Evangelho de Mateus, que é onde narra exatamente essa passagem, tá? Eu escolhi o livro de Mateus porque a parte histórica me chamou mais atenção e os 3 capítulos resumem muito bem essa passagem, né? Porque você encontra tanto nos quatro evangelhos, né? Essa passagem da parte da crucificação, da ressurreição, mas eu escolhi o livro de Mateus para fazermos a leitura. Talvez você nunca leu, né, o livro de Mateus, ou não se lembre, né, já leu, mas talvez não se lembre exatamente da passagem. Então, por isso eu resolvi fazer a leitura desses 3 capítulos. Amém? Se você quiser me acompanhar aí, a versão que eu estou lendo é a versão NVI, que é a mesma que do projeto da leitura do livro de Provérbios. Amém? Então vamos à leitura do capítulo 26 do livro do Evangelho de Mateus. Aqui no meu já está intitulado como A Conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos. Só um parênteses aqui, que quando no primeiro versículo que fala Jesus disse essas coisas, é porque ele acabou de falar sobre a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, né? O julgamento nas nações, inclusive aquela passagem que fala que não se sabe o dia nem a hora, né? Nem o que no capítulo 24 fala aqui, ó, quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem dos anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Então ele já tinha contado toda essa história, né, sobre as parábolas e tudo mais, e aí começa o capítulo 26, por isso que ele começa assim. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se de uma mulher com um frasco. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito, muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão
perturbando essa mulher. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os haviam instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Respondeu Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha posição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as escrituras que dizem as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos os abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou!
Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetiza-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? E aqui finaliza então o nosso capítulo 26 do Evangelho de Mateus, né, iniciando essa passagem de Cristo rumo à crucificação. Amém? Amanhã então estaremos juntos, né, se Deus nos permitir, com a leitura do capítulo 27, mais uma etapa dessa fase, né, de Cristo, da crucificação e ressurreição. Hoje nós lembramos a Páscoa, né? Ela nos remete a essa passagem, ao que isso significa. O que Jesus sofreu por nós, teve que passar, ser condenado à morte, morte de cruz, uma das piores mortes da época, né? Em favor dos nossos pecados, para nos livrarmos de toda condenação, de toda maldição. Amém? Então amanhã estaremos juntos com a leitura do capítulo 27. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e um forte abraço. Até mais.